E aí, galera? Hoje venho trazer para vocês um relato assustador que ocorreu no interior baiano, em 1975. Preparem-se para adentrar em uma história de terror que assolou uma família em um sítio isolado, onde o medo se manifestou de maneiras inexplicáveis e aterrorizantes. Estejam preparados para se arrepiar com essa história que desafia a compreensão humana. Fiquem ligados no meu canal para conferir todos os detalhes. Olá, eu sou Márcio e gostaria de compartilhar com vocês uma história que mudou completamente a minha vida. Eu tinha apenas 9 anos de idade e vivia em um sítio no interior da Bahia, junto com meus 6 irmãos. Estávamos no ano de 1975, uma época em que a simplicidade e o isolamento eram a essência da vida no campo. Naquela noite, meus pais, Ana e Geraldo, saíram para visitar uns amigos, nos deixando sozinhos em casa. Porém, o que era para ser uma noite normal se tornou um verdadeiro pesadelo que transformou a nossa família para sempre. Neste vídeo, compartilho com vocês uma experiência que vivi quando meus pais, Ana e Geraldo, saíram para visitar uns conhecidos e acabaram se atrasando. Eu tinha apenas 9 anos na época e estava em casa com meus 6 irmãos. Conforme a noite ia passando, a preocupação tomava conta de mim e meus irmãos começaram a discutir entre si. No entanto, a tensão logo se transformou em brigas e eu me vi no meio de uma situação caótica. Tudo o que eu queria era que meus pais voltassem logo e que a paz e a harmonia voltassem a reinar em nossa casa. Por volta das 23 horas, meus pais ainda não tinham voltado e eu comecei a sentir medo e preocupação em relação ao que poderia ter acontecido com eles. Porém, a discussão acalorada parou quando fomos interrompidos por um som aterrorizante. Uma risada arrepiante, alta e rouca ecoou pelo ar noturno, nos deixando com os cabelos em pé. Ficamos petrificados ao ouvir aquela risada tão macabra e cheia de maldade que fez meu coração acelerar de medo. O pior de tudo é que parecia vir de todos os lados, como se fosse proveniente de uma presença invisível, escondida nas sombras da noite. O clima ficou tenso e opressivo, e uma sensação de medo tomou conta de mim e dos meus irmãos. Fiquei me perguntando quem ou o que poderia estar rindo daquela forma, naquela escuridão assustadora. Morávamos em um lugar afastado e remoto, onde não havia luz do lado de fora e poucas pessoas passavam por ali, ainda mais tarde da noite. Eu nunca tinha sentido tanto medo como naquela noite, e essa risada maléfica ficaria gravada na minha memória para sempre. O pavor se espalhou como uma densa névoa, envolvendo cada canto da casa, com sua gélida e aterrorizante presença. A risada horripilante cessou, deixando um silêncio carregado, que parecia ressoar com a agonia e o medo que nos consumiam. Meus irmãos e eu nos encaramos, com os olhos arregalados de apreensão, enquanto tentávamos desesperadamente descobrir a fonte daquela risada maligna. Qualquer ruído mínimo, qualquer movimento na escuridão, era suficiente para fazer nossos corações pularem de terror. O ar estava impregnado com uma atmosfera opressiva, como se o próprio mal estivesse à espreita, ansioso para nos engolir na escuridão daquela noite interminável. Não havia como escapar. Estávamos à mercê daquele terror que tomava conta de nós. O ar era pesado e enevoado, envolvendo a casa em um véu de medo que podia ser sentido. Os passos retumbantes reverberavam ao redor da nossa casa de madeira, parecendo as batidas de um cavalo galopando. Uma respiração profunda, densa e arrepiante se misturava ao som dos passos, impregnando o ambiente com um frio gélido. A pele da minha nuca se arrepiava enquanto a sensação de ser vigiada por olhos invisíveis me inundava de terror. A sombra que se movia pela fresta da porta, projetada pela fraca luz da lua, era como uma personificação do pavor, nos lembrando que não estávamos sozinhos naquela noite. O sentimento de que algo maligno nos rodeava era inegável. Entramos no quarto dos meus pais e ficamos todos abraçados em um canto.
Eu podia sentir o medo na minha pele, o suor escorrendo pela minha espinha. Juro, naquela noite, eu achei que era nosso fim. Se algo entrasse ali, éramos apenas um bando de crianças indefesas. E nossa casa, uma casa frágil de madeira, uma casa humilde, não tinha portas de ferro nem nada do tipo. Antigamente as casas do sítio eram assim. Eu esperava que meus pais chegassem logo, só pensava nisso a cada segundo. Depois de um inesquecível momento de terror, as sombras e os sons ameaçadores desapareceram, deixando para trás um rastro de angústia e desamparo. Quando nossos pais finalmente voltaram, após uma longa espera de 40 minutos, encontraram-nos acuados e apavorados. Contamos-lhes o que aconteceu e eles ficaram assustados e surpresos com a situação. Desde aquele dia, nunca mais nos deixaram sozinhos em casa. Passamos muitas noites com medo, até que com o tempo fomos superando aquele terrível episódio. Não se esqueça de apertar o botão de curtir, caso tenha se assustado com essa história, e compartilhe com seus amigos, para que eles também possam sentir o arrepio na espinha. E inscreva-se no canal, para não perder mais nenhum conteúdo arrepiante como esse. Agradeço por sua companhia nesta jornada por terras desconhecidas, que nunca nos esqueçamos de que, mesmo nos cantos mais longínquos, o medo pode nos alcançar. Até nossa próxima aventura, que seus sonhos sejam iluminados e livres de escuridão. Muito obrigado por assistir e embarcar nessa viagem comigo.